O que são turistas e vagabundos na sociologia de Zygmunt Bauman? Oi, eu sou Vinícius Siqueira e esse é um vídeo do Colunas Tortas. O turista, vai dizer Zygmunt Bauman, na pós-modernidade, é a pessoa que não é fixa por locais. Os espaços, de certa forma, não existem, as distâncias são menores na medida em que a mobilidade é fluida e rápida. É uma pessoa que pode almoçar em Londres, que pode jantar em Madrid, passa uns dias em Paris e depois volta para Maceió. Sua vida é estruturada de tal maneira que não há fixidez nenhuma nas suas atividades cotidianas. Portanto, no fim das contas, todo lugar é um lar e todo lugar precisa ser significado para se entender essa lógica do turista como todo lugar globalizado. Isso porque todo lugar globalizado é seu lar, porque é o lugar globalizado que dá condição de possibilidade para que ele se sinta em casa. Esse lugar globalizado é um lugar onde há uma gama enorme de consumo. Consumo que se diz ser um consumo global. Aí a gente entra numa questão importante que é o turista, que não tem lugar fixo, que consegue viajar para qualquer lugar do mundo, ele tem uma condição cultural e material que permite isso. Condição cultural não como elevação cultural, mas uma condição de cultura que faz com que ele incorpore valores que dizem para ele que a mobilidade é aquilo que faz valer a pena viver. E ao mesmo tempo uma condição material que o permite consumir qualquer coisa a hora que ele quiser. É interessante que, apesar de, evidentemente, essa ser uma condição muito limitada, a condição de turista é imposta a todos. Então, mesmo que você não tenha dinheiro para poder ser um turista, você está exposto a esse tipo de estímulo. E é daí que nascem os vagabundos. Na sociologia do Bauman, o vagabundo é justamente a pessoa que ela está exposta a esse tipo de estímulo, ela incorpora os valores culturais que impedem a fixidez, só que ela não tem condições materiais para isso. E isso é exemplificado nas pessoas que saem de casa e viajam para lugares que não são luxuosos, se hospedam em lugares que não têm nenhum conforto, mas que dão um valor a essa viagem simplesmente pelo seu acontecimento, e depois voltam para casa e passam o ano inteiro em seus trabalhos, passam um ano para conseguir juntar um pouco de dinheiro e refazer essa viagem, refazer a viagem para um lugar diferente. Eles podem ser jovens de classe média baixa, da periferia, podem ser pessoas que conseguem todas as férias juntar um pouco de dinheiro para fazer um mochilão, qualquer tipo de gente que ao mesmo tempo tem uma sensação de que a fixidez é algo ruim, não é necessário, não é talvez correto para essa noção você ficar em um lugar só, e ao mesmo tempo em que não é correto, em que não é necessário, em que não é uma opção viável ficar em um lugar só, essas pessoas também não têm dinheiro para ficar sempre viajando. São pessoas que têm acesso integral aos bens de consumo da modernidade líquida, mas não necessariamente têm condição de consumi-los. Bauman vai dizer que os vagabundos são alter ego dos turistas. Isso porque na medida em que os vagabundos são aquilo que os turistas podem se tornar, ou seja, pessoas que têm a incorporação de uma cultura que força a mobilidade, mas que não tem condições materiais para tal coisa. São os vagabundos que mostram para o turista aquilo que eles podem ser caso fracassem. E é por isso que os vagabundos acabam incomodando os turistas. E esse incômodo é expresso, por exemplo, nas reclamações acerca da facilidade com que agora as classes médias, classe média baixa, conseguem viajar de avião, por exemplo. O turista, é necessário entender, ele não é um trabalhador assalariado. Ele, em geral, ele trabalha com especulação, é dono de empresa. A possibilidade do turista ser o que envolve ter muito dinheiro. Um exemplo disso são os playboys de programas de viagem como Álvaro Garneiro, que vivem para mostrar ao mundo a partir de um dinheiro que eles já têm, seja com herança, seja com aplicação de dinheiro no mercado financeiro, enfim, seja lá como for. E aqui a gente tem uma diferença brutal entre o turista e o vagabundo, que faz com que o modus operandi das suas vidas, ou seja, que faz com que existencialmente eles se sintam de maneira muito diferente no mundo. É que o turista tem uma referência global, ele está em relação com o mundo e ele vai para o mundo, enquanto o vagabundo tem uma referência local.
Ele tem uma referência local porque o objetivo dele é sempre sair de onde ele está. Ele não está indo para conhecer o mundo, mas ele está fugindo da fixidez que é absoluta, que é um destino. Ele está fadado a ficar fixo, no entanto as suas viagens prometem sempre um distanciamento desse local fixo. O drama existencial do turista é cair na escala social até se tornar um vagabundo. E o do vagabundo, por sua vez, é ficar parado. O vagabundo tem que fugir do seu local. É importante pontuar que essa oposição de vagabundo e turista acontece só em frações globalizadas. Há diversas outras frações que não se importam com essas questões de mobilidade, distância e tempo, e não estão muito ligadas a respeito da rapidez, da pós-modernidade, etc. Esse tipo de discussão acontece principalmente, então, em frações que existem em centros urbanos globalizados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, metrópoles que têm populações que estão expostas aos bens de consumo materiais e simbólicos da modernidade líquida. Muito obrigado, gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais.